Porque algumas pessoas não se permitem o Senhor exercer a autoridade máxima na sua vida. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, mas nessa área da minha vida eu não permito que ninguém participe. O Senhor é meu pastor, mas essa situação ainda é eu que mando, é eu que faço. Na verdade, o Senhor requer de mim e de você uma confiança, uma entrega sem reserva. E se porventura ainda tem alguma área na sua vida que o Senhor não exerce a autoridade, essa noite o Senhor nos trouxe porque Ele quer ser o seu pastor por completo. Ele quer cuidar da sua vida por completa. Aquilo que o Senhor ainda não exerce autoridade sobre a sua vida, não é porque você é fraco, aleluia, é porque existe alguma circunstância que às vezes, aleluia, pulsa mais forte. Mas nessa noite o pastor está dizendo: eu cuido da sua dificuldade, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu faço aquilo que você não tem condição de fazer. É eu que trabalho ao seu favor. Afinal, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Aleluia. Mas repare que se ele está expressando: o Senhor é o meu pastor, automaticamente ele está dizendo: eu sou ovelha do seu rebanho. Aleluia. Aleluia. Querido, e aí, os versículos sequentes vai estar falando a respeito da condição, da proteção. Aleluia. Mas quando nós observamos alguns critérios, aleluia, e isso vale para nós, porque nós entendemos que nós somos ovelha do Senhor e Salvador de Cristo. E isso nos traz uma certa alegria, aleluia, porque eu mesmo sendo pastor, aleluia, mas eu sou ovelha do Supremo Pastor, a saber, o Senhor e Salvador de Cristo. Eu não quero sair desse rebanho, eu não quero fugir dos cuidados do Senhor. Eu quero estar sempre com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que nós, como ovelha, nós ouvimos a voz dele, porque é inconfundível aos nossos ouvidos. Que nós possamos, querido, estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque são tantas as vozes que é pronunciada todos os dias, algumas até de engano, algumas até parece que é a voz do pastor, mas aquele e aquela que tem compromisso, aquele e aquela que é familiarizado, aquele e aquela que tem intimidade com o pastor, aleluia. Quando ele ouve vozes diferentes, ele entende, aleluia, esta não é a voz do pastor, porque a palavra já nos diz, aleluia, que o Senhor Deus, o Senhor Jesus é o nosso pastor, nós somos ovelha, ouvimos a sua voz e não confundimos. Para a glória do Senhor é importante nós seguirmos esses critérios, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu explicar melhor essa situação para os irmãos. Havia em Israel um costume que havia uma forma de curral coletivo, onde os pastores guardavam as suas ovelhas naquele curral, aleluia, para passar a noite, para que os ladrões, para que o salteador não viesse furtar, roubar as suas ovelhas, e eram todas as ovelhas frustradas. Mas amanheceu um dia, quando o pastor gritava, aquelas ovelhas ouviam a voz do seu pastor e seguia. De repente vinha outro pastor, chamava as ovelhas e elas seguiam. Aleluia. Por quê? Porque o pastor, as ovelhas verdadeiramente conhecia a voz do seu pastor. Querido, e aqui eu quero uma pincelada mais forte. Por quê? Porque existe hoje tantas informações que as pessoas estão meio que confusas o que é certo e o que é errado, porque é tantas meias verdade, é tanta situação que as pessoas terminam sendo confundidas. Por isso que nós precisamos estar sempre em uma comunhão plena com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é Ele ainda que conduz o seu povo a pastos verdejantes, a pastos sadios, para que nós possamos continuar, estar fortalecido, abastecido, para a
aguardar a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário, aleluia. O vale cobre. Mas a gente precisa entender que a ovelha é um animal que ela não tem defesa própria. Ela não tem a sua articulação de autodefesa. Por isso que ela precisa, ela depende dos cuidados pastoral. Aleluia. E ainda bom que o pastor defende, o pastor cuida, o pastor protege. Aleluia. Eu não falo pelo fato de ser pastor, querido. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Aleluia. Até mesmo porque quando se fala de pastor, não está ligado na ovelha, está ligado no pasto. É dever, é compromisso nosso manter o pasto verde para que cada irmão tenha condição de se alimentar. Aleluia. Porque o Senhor Deus, Ele não dá ovelha para pastor, mas Ele dá pastor às ovelhas, porque as ovelhas pertencem ao pastor dos pastores, a saber, o Senhor e Salvador da Ásia, onde pequenas mudanças de números ou minerais. Os irmãos entendem, amém? Amém. Toda a paisagem. Querido, eu procurando entender um pouco essa questão, eu aprendi alguns critérios que me chamou muita atenção. Aleluia. Existe alguma situação adversa, alguns perigos no deserto que vêm atacar as ovelhas, por isso precisa de um cuidado específico. Por exemplo, aleluia, existe um tipo de mosca no deserto que ela entra no nariz ou nos ouvidos das ovelhas e aquilo causa dor de cabeça terrível. Ela se bate fora, ela bate com a cabeça na árvore até desmaiar o amelheço morrer, por conta de tanta dor provocada pelo aquele inseto que entra no nariz ou nos ouvidos da ovelha. Por isso que há um óleo sobre a cabeça, uma espécie de um repelente, para que aquele inseto, aquela mosca não venha ter acesso à cabeça do animal. E aí nós aprendemos que é Ele que nos unge com óleo, é Ele que nos protege. Você está protegido e guardado quando vem algum seta do mal, quando vem algum seta do maligno. Existe uma graça, uma unção do Senhor sobre a sua vida. Você está guardado e protegido pelo Senhor dos Senhores. Aleluia. Aleluia. O rio é cerca de 62 era a cultura da época, formadas a quando havia uma ovelha que não conseguia se encaixar no rebanho, não conseguia acompanhar o rebanho porque era necessário que o rebanho andasse junto, mas uma vez todo se destacava uma ovelha que queria andar sozinho e queria voltar e dava trabalho para o pastor. O que o pastor fazia com essa ovelha? De propósito ele machucava uma das patas daquela ovelha, para que ela tivesse dificuldade de correr, e ele colocava no seu ombro para que aquela ovelha passasse a sentir o cheiro do pastor. Quando a patinha dela era restaurada, ela não conseguia mais sair de perto do pastor. E aqui eu aprendo uma verdade: se as pessoas não tiverem disponibilidade de levar outro de sombro cuidar, você não pode machucar a ovelha. Aleluia. Só está autorizado aquele que tem disponibilidade de levar os ombros, de ajudar. Por isso, cuidado, porque nós fazemos parte de um rebanho do pastor chamado Jesus Cristo, e Ele cuida de nós, que nós possamos entender a sua vontade para com a nossa vida. Aleluia. Multicolorido único. Glória a Deus. Amém, crente, querido, amém. Amém. Glória a Deus. Eu falei que eu ia pular, eu fui hoje aquela palavra muito eloquente, mas eu tenho que você entender, porque isso também diz respeito à minha e à sua vida. Afinal, eu estou falando para a ovelha de Cristo. Quem é a ovelha de Cristo nessa noite? Glória a Deus. E Ele
foi seu pastor, por isso que você está aqui, porque tem cuidado da sua vida, ele tem te abençoado, ele tem cuidado de você. Pastor, mas eu ainda estou passando por isso, mas mesmo sendo ovelha do rebanho, passa também pelo vale da sombra da morte. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não está sozinho, porque ele está contigo para te ajudar nas adversidades da vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então é o Senhor. Ele me comprou na cruz. Ele é o meu. Se ele é o meu, eu sou dele. Ele me libertou. Aleluia. Ele exerce o governo sobre a minha vida. Eu não faço mais o que eu quero, mas ele é Senhor. Aleluia. Eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O aconselhamento da palavra do Senhor. E quando nós olhamos para o Salmo 23, não dá para pensar diferente. Quando eu preciso me encaixar nessa expressão, eu tenho que me entregar sem reserva, porque ele é o meu Senhor. O Senhor é o meu pastor. Eu sou ovelha do seu rebanho. E com isso, aleluia, eu não tenho mais falta de nada. Por quê? Porque ele supre todas as nossas necessidades para a glória do Senhor. Aleluia. Versículo 2, por gentileza. Aleluia. Talvez nós não conseguimos chegar ao final do Salmo de número 23, aleluia, mas eu queria que você entendesse, querido. Aleluia. Deitar de paz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aleluia. Só o pastor faz isso na minha e na sua vida. Queridos, tem ideia de que é ser guiado, ser conduzido por ele? Aleluia. Não dá para ser guiado, ser conduzido, se você não confia. Aleluia. Por exemplo, quando você vai aqui no aeroporto de JK, tem aquelas pessoas com a placazinha que é os guias, que alguém que não conhece a cidade, aquelas pessoas são pagas para conduzir para onde aquele pessoa que desembarcou quer ir o seu destino. Aleluia. Essa pessoa é conduzida. E aquela pessoa que é o condutor, ele leva no destino que é desejado. E aí há uma confiança. Aleluia. Quando nós falamos, se ele vier, esse crente vai ficar. O crente novo finge que serve a Deus, mas cada dia dele distante fica. O crente velho é crente de oração, sua esperança é com Jesus se encontrar. O crente velho, ele é muito vigilante, e ele espera com Jesus no céu morar. Ele sabe que o mundo é enganoso e nada tem de bom pra lhe apresentar. O crente novo, ele é muito vaidoso e com o mundo abraçado ele está. Não se preocupa com a volta de Jesus, no WhatsApp o tempo inteiro está. O crente velho, ele é muito vigilante e ele espera com Jesus no céu morar. Ele sabe que o mundo é enganoso e nada tem de bom pra lhe apresentar. O crente novo, ele é muito vaidoso e com o mundo abraçado ele está. Não se preocupa com a volta de Jesus, no WhatsApp o tempo inteiro está. O crente velho, ele é muito vigilante e ele espera com Jesus no céu morar. Ele sabe que o mundo é enganoso e nada tem de bom pra lhe apresentar. O crente novo, ele é muito vaidoso e com o mundo abraçado ele está. Não se preocupa com a volta de Jesus, no WhatsApp o tempo inteiro está. O crente velho sabe que a qualquer momento pode no céu a trombeta se tocar, que de repente Jesus aparecer, seu de glória pra sua igreja buscar. O crente novo, ele vive entretido, com esse mundo preocupado não está. Querido irmão, com a volta de Jesus, se ele vier, esse crente vai ficar.
O crente novo finge que serve a Deus, mas cada dia dele distante fica. O crente velho é crente de oração, sua esperança é com Jesus se encontrar. O crente velho é crente de oração, em sua esperança é com Jesus se encontrar. Oh, aleluia. Muitas vezes sou provado, muitas vezes eu preciso pela provação passar, mas jamais perder minha fé e deixar de acreditar que existe um Deus no céu, que pra mim olhando está. Ele é quem cuida de mim, não me deixa só ficar. Há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Ele está sempre comigo, nunca me deixa sozinho. Há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Ele está sempre comigo, nunca me deixa sozinho. Muitas vezes sou provado, chego até a pensar, por que tanta provação? Mas eu não posso deixar os problemas e as lutas a minha fé abalar. Sigo confiando em Deus, sei que Ele comigo está. Ele permite as lutas, é para minha fé provar. Mas o céu olha pra mim e de mim cuidando está. Há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Ele está sempre comigo, nunca me deixa sozinho. Há um Deus que cuida de mim, há um Deus que cuida de mim. Ele está sempre comigo, nunca me deixa sozinho. Muitas vezes sou provado e chego até a pensar, por que tanta